eu vou poder. Começou a gravar. Pronto. Oh Jorge, tu queres aí fazer o slogan da rádio? Sugestão. Hoje não. Vamos. Alguém pode ler melhor, né? Eu não entendi. Alguém pode ler melhor o que é que queres dizer? Não, vamos partir direto para o resumo, né? De repente, né? Eu acho melhor. Eu posso então eu dizer o slogan? Por favor, Pronto, sim, pronto, sim. pronto. Obrigado. Então, Rádio de Bor. Esta sociedade é o espetáculo. Quem é que quer ler aí do resumo? Alguém se inscreve? Não, valeu mesmo, é de boa. Então, se ninguém for ler, leio eu. Mas eu gostava de ouvir outra pessoa, porque assim eu posso, não é, ver se o texto Eu está a tô no funcionar. celular, sabe? Oh, que Aí pena. fica bem ruim pra ler no celular. Oh, que pena. Pois, tá bom. E tu, Alberto, tens como ler, hein? Talvez não. O Fred já tinha dito que ia sair, não é? Pronto. Bem, eu dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Alberto, queres ler? Alberto 3, pronto. Então, a tese 13 fala do caráter tautológico do espetáculo. Então, o espetáculo, nesta engenharia reversa, o espetáculo tem um caráter fundamentalmente tautológico. Isto decorre do simples fato dos seus meios serem, ao mesmo tempo, a sua finalidade. Portanto, no espetáculo, meios e fins são idênticos. É o sol que nunca se põe no império da passividade moderna. Esse espetáculo recobre toda a superfície do mundo. Esse espetáculo se banha indefinidamente na sua própria glória. Este foi o trecho que lemos no encontro passado. Eu de ler agora fiquei assim. Para mim, este texto é tão bom pela sua. Né, o quão ele consegue dizer tanto em tão pouco. O caráter tautológico do espetáculo, que é algo que tenho vindo a pensar recorrentemente, esta imagem no seu próprio espelho, né, que se fica admirando, é uma coisa tão incrível de boa, não é? Assim, na sua fertilidade criativa. Então, pronto, eu sinto assim. Vocês querem comentar alguma coisa? Para que depois passemos ao texto. Digam vocês. Eu não converso a tela do texto, não. Estou a ver, eu estou a descobrir agora que a tela do texto não aparece para o meu Eu primo. tava vendo. Pois, olha, apareceu agora. Pronto. Eu tô vendo, Pronto, ele agora disse que sim, que já está a ver. Olha, estão a ver, estas coisas, estes imponderáveis. Gostava de trazer a nossa atenção para isso. Pelo menos, se houver algum espaço assim que a gente possa pelo menos aceitar, assim comum, é este espaço dos imponderáveis. Há montes de coisas a acontecer aqui que eu não tenho qualquer controle. Eu estou de boa, é mesmo assim. É do jeito que for. Ok? Eu acho que a discussão desse tópico a gente fez no início. A gente inverteu hoje, né? Antes de começar. Como assim? Podia-me A explicar? discussão desse trecho que você leu, a gente fez no início, com o texto de Eduardo. Sim, isto é só o resumo. Isto é só para dizer, agora vem a próxima tese. Isso. Vai por mim, pode passar para a próxima já direto, para a leitura. Ok, Alberto, queres fazer algum comentário? No momento, não. Pronto, valeu. Então, Jorge, tu estás com cabeça para traduzir e falar, que isso é sempre muito difícil. Sim, gente, olha, a primeira coisa é a seguinte, por favor, não criem clima.
Isso vai para o YouTube, né? Não, eu quero Incrível. dizer, pá, Eu acho que na vida a gente precisa de um pouquinho de foco, né? Eu sei que a conversa, Mas deu para entender, Jorge. Nem se preocupe. mas Não assim, se preocupe, tá eu acho que tudo na boa. gerou um certo ressentimento, né? O que eu falei. Não, não, de jeito Eu não nenhum. posso Para mim fazer gerou nada. só O foco. ressentimento tem, como dizia Epiteto, tem coisas que você controla e tem coisas que você não controla. pois olha, eu acho isso. Mas tá de boa, gente. Vamos continuar, Tá de boa. não é? Vamos lá, Jorge. La Simbora. société qui repose sur l'industrie moderne n'est pas fortuitement ou superficiellement spectaculaire. Elle est fondamentalement spectaclista. A sociedade que tem como base a indústria moderna não é fortuitamente ou superficialmente espetacular. Ela é fundamentalmente espectaculista. Uma palavra, né, inventada, né? Dans le spectacle, image de l'économie régnante, le but n'est rien, le développement é tudo. No espetáculo, imagem da economia reinante, o alvo não é nada, o desenvolvimento é tudo. Le spectacle ne veut en revenir à rien d'autre qu'à lui-même. O espetáculo não quer o espetáculo só quer vir a si mesmo, nada mais do que isso. Isso aí. Epá, isto é legal, valeu, Essa Jorge. palavra foi muito interessante, essa palavra que ele inventou. Esse neologismo, né? Foi traduzido como espetaculoísta. Eu botei espetaculista. Espetaculista. Eu tô falando só da tradução aqui do. Uhum. Mas eu penso, eu coloco-me como tradutor. Eu já fui tradutor e por isso estou de boa com isso. Qualquer palavra que venha, de boa, desde que ela funcione. É mesmo tranquilo. Uhum. Então, pode ser, eu não tinha pensado, eu botei espetaculista e eu vou perguntar ao Jorge. E tu, Jorge, qual era a palavra que tu escolherias? Tu que tens de fato domínio. Espetaculista é muito bom, né? Espetaculista. Espetaculista, Eu pois. acho melhor do que eloísta. Porque Mas aí, importante é o sentido, né? Mas a palavra eu também acho interessante a gente ser uma boa palavra. Espetaculista é uma boa palavra. Eu gosto muito do jeito como o Jorge apresenta aqui. De fato, se houver aí um bom takeaway, uma hashtag vocês guardem essa da engenharia reversa. Porque ajuda muito a clarificar o que a gente está aqui a fazer. A gente não tem que estar a pegar dissensão, qualquer dissensão que seja sobre o conteúdo. A gente está de fato olhando para a forma. O espetáculo tem essa forma. Eu não vou ser comentário moral nenhum sobre o espetáculo. Ele é fundamentalmente espetaculista. Tem esse caráter reverberatório e autorreferencial. É uma imagem no espelho que se perpetua. E é o tal sol que nunca se põe. Quando a gente olha para os temas do espetáculo, nada disto é abstrato. Vejam os temas que são tratados no espetáculo. O espetáculo está no ponto em que o espetáculo fica retratando o próprio espetáculo. Gostava de ouvir o vosso feedback, se houver, claro. Eu tenho outro comentário que posso fazer. Eu estou deleitadíssimo do ponto de vista da escrita. Quem me dera que o Baudrillard tivesse esta capacidade que o Debord tem de dizer tanto em tão pouco. Texto, eu fico com vontade de discutir tanta coisa que eu quero aprender, tanta coisa que eu quero falar, tanta coisa que eu quero ouvir, de uma coisa tão curta, tão tensa. No espetáculo, a imagem da economia reinante. Eu vou botar aqui a tradução. Tenho duas, portanto podemos escolher. Eu troco. Tinha uma coisinha só que eu queria falar sobre esse texto. Que eu achei o mais, assim, o que me pegou mais aqui, essa associação que ele faz do espetáculo e na minha cabeça do espetáculo com o capitalismo, né? Porque a indústria moderna aqui, eu acho que ele está
levando para aquele raciocínio. O espetáculo tem a ver com o contexto sociopolítico, econômico, histórico que a gente vive. Sim, Entendi. isso E está. com suas Sim, reverberações, né? sim, isso acho que está logo na tese 1. Eu concordando consigo, sim, isso é tese 1, não é? A gente O que me pegou mais nesse trecho, o que eu achei mais interessante. Posso lhe pedir um favor? Veja se dá. A Cecília pode ler da sua tradução, que a gente tem feito sempre assim, não é? O Jorge lê, traduz e ele faz o melhor que pode, mas ele traz o texto na sua experiência na própria. E a Cecília, a outra pessoa, apresenta a tradução. Pode fazer a Cecília. Porque posso, que eu estou com o livro aqui, fica mais fácil de ler. Que massa, coisa boa. Obrigado. Valeu muito. Bom, lá vai. A sociedade que se baseia na indústria moderna não é fortuita ou superficialmente espetacular. Ela é fundamentalmente espetaculoísta. No espetáculo, imagem da economia reinante, o fim não é nada, o desenrolar é tudo. O espetáculo não deseja chegar a nada que não seja ele mesmo. Ou seja, é o espetáculo por espetáculo. O espetáculo pelo O espetáculo. objetivo. É o que ele falou lá antes, no aforismo anterior, que é a tautologia do espetáculo. Né? Espetáculo igual espetáculo. Nada mais. E cumpre a sua função. E eu gostava de, não sei, se houver algum ponto que eu gostasse de trazer para aqui, logo da minha parte seria, pensem em exemplos, deem-me exemplos, eu gosto muito com os exemplos. Funciona bem com exemplos, portanto. E Alberto, eu estou aqui a estranhar, o Alberto não disse nada. Claro que se não quiseres comentar é de boa. Dou-lhe uma. Com alguma pena, claro. Dou-lhe duas. Três. Epá, eu gostei muito. Espetaculista. Os exemplos, eu penso tanto. A gente vê as minhas últimas experiências foi ver lá os K-dramas, os doramas asiáticos. Os caras fazem doramas sobre os caras serem estrelas de lá dos mídia. Isso é, para mim é uma coisa tão absurda. Mas de facto funciona e a gente vê que é assim. A gente vê agora aconteceu um terremoto no lugar X e depois estamos a ouvir a opinião de um cara cujo único mérito do cara é ser famoso. Portanto, pode ter opiniões. O cara tem opiniões porque o cara é um espetáculo. Eu posso dar um exemplo concreto, o PewDiePie. Porquê que eu vou ouvir o PewDiePie falar sobre Nietzsche? Ele tem um vídeo a falar dele sobre Nietzsche e o PewDiePie fala sobre, sei lá, o que o PewDiePie fala, porque esta é a sociedade onde eu estou a viver. Eu não vou mentir. Esta é a sociedade onde eu estou a viver. Então me parece que a máquina, não é como descrita pelo Debord, de facto tem essa qualidade sim como ele a descreve. Ainda não houve aqui nada de moral. De facto ela é assim. Bem, que bom. Alberto, salve. Eu estou-me a sentir como o cara que foi substituído, precisava de sair, tinha uma dor no joelho. Pronto, valeu, Alberto. Saio do jogo. O cara que se tornou no joelho é ótimo. Não, mas assim, só para tentar contextualizar aqui esse trecho, né? A sociedade que se baseia na indústria moderna não é fortuita ou superficialmente espetacular. Ela é fundamentalmente espetaculoísta. O espetáculo é mais da economia reinante, né? Da economia reinante. O fim não é nada, o desenrolar é tudo. O espetáculo não deseja chegar a nada que não seja ele mesmo. Isso me remete a uma característica que eu consigo vislumbrar digamos assim, da observação que o Debord faz sobre a sociedade do espetáculo, que é o caráter universalizante das particularidades, né? Digamos assim. Curiosamente, a gente estava falando da questão do fisiculturismo e, ironicamente, eu vou usar isso como exemplo, né? Porque a questão é a seguinte, não é o proferir de uma ode à saúde que vai servir a uma conjuntura de saúde ampla daquela pessoa que está em xeque ali, mas uma certa homogeneização artificial
de uma pseudoprodução de saúde, né, que está em xeque a partir de um aspecto plataformizador, universalizante, que mantém, digamos assim, certas características particulares, como se atingir aqueles determinados objetivos produzidos artificialmente, universalmente, dependesse de cada indivíduo. Então, de certa forma, essa tautologia de repetição do espetáculo, né, que se defronta com a questão do Debord, que aparece, digamos assim, em outros momentos, né, esse aspecto tautológico de uma certa repetição universalizante, que o Debord se defronta, inclusive, quanto a isso, referente à perspectiva hegeliana, né, e é um ponto que ele aponta de confronto dentro da tradição do conflito, né, entre os hegelianos e etc., que é um processo da universalização em detrimento da particularização, né, tem esse caráter dúbio, né, uma homogeneização artificial, né, que é orientada a uma determinada prática, mas que particulariza e que une todas essas pessoas dentro de um contexto social, dentro de um contexto comunicacional, seja qual for o contexto, né, dentro de um contexto de nicho, como, por exemplo, a questão ligada à saúde, exercício físico, etc., por demandas particularizantes, né? Então, é algo que eu chamaria a atenção aqui, né? Uma homogeneização particularizante. Une todos pela fragmentação, né? Pela fragmentação, pelo atendimento subjetivo dessa universalização, né? Digamos assim, né? Sem um enfrentamento objetivo coletivo amplo, né? Então, eu consigo perceber indícios desse processo tautológico enquanto esse tipo de relação, né? Esse tipo de contradição produzida artificialmente, mas que é orientada a uma certa prática que termina produzindo uma espécie de concretude, né, espetacularizante, enfim. Essa coisa ele coloca a indústria moderna, né? E liga direto ao espetáculo, né? Ao espetaculista, né? É muito interessante porque o objetivo da indústria moderna seria vender, né? Então, eu acho que aqui se contrapõe ao artesanato, né? Que havia uma expressão no objeto e é isso que o que está em Marx, né? Alienação, porque quem trabalha com objetos não tem nenhuma relação com aquele objeto, né? Porque só faz um pedacinho, né, do objeto, enquanto que o artesão tinha uma ligação com o objeto, né? Então, nesse sentido, eu acho que ele vai complementar essa ideia no 15, eu tenho a impressão, porque fica meio no ar, né? Que o objetivo do espetáculo é ele mesmo. Só que a indústria moderna é baseada nisso, né? E eu tenho a impressão que o espetáculo moderno, ele é feito na sociedade, né? A sociedade do espetáculo é feita para vender, né? Mas vamos ver um pouquinho mais de repente. Eu tenho demorado mais porque estou para aqui a escrever e os meus dedos não acompanham tanto depressa como eu gostaria. Então, Em Marx, tudo se transforma em mercadoria no capitalismo, né? pois, isso é um ponto muito bom. E isso, de fato, eu não tenho como negar. Podemos dizer que a epítome disso é... Estás com eco. O áudio está duplicando aí. Passou o eco? Passou. Sim, passou. Pronto, então qualquer problema técnico, o tempo ponderável. Desculpem, eu agora fui eu que me desbalanceei completamente. Acho que não vai ter jeito de eu participar, né? Vocês não estão me ouvindo, então. Só estou ouvindo, Fred. Agora, a voz que vem aqui com o alto-falante no máximo, no notebook, é quase inaudível. Então, Ok. Infelizmente, Fred, pois, sim, o celular terá melhor som, sim. O celular me derrubou por completo. Verdade.
Mas Fred está a participar, portanto, precisando, querendo, se inscreva e começa a falar. O Jorge propôs, para mim está muito bem, vamos então passar para o 15. Se toda a gente estiver, claro, de acordo. Porque ele disse, a ideia parece que se completa lá, então pode ser que sim. Tá bom, Jorge, Alberto, Cecília, Fred, Eduardo. Sim, O Ok. Jorge, Cecília, Eduardo, pode ser? Sim, o meu primo diz que sim. Alberto, Fred. Podemos pode ser o quê? ler a próxima tese. Ah, Pode ser? eu não estou entendendo bem. A próxima como? É essa que está mostrando 14, 15? Agora vamos ler a 15. Isso, acabámos de ler a 14. Foi traduzida, foi lida na tradução pela Cecília. Muito, muito grato, Cecília. E agora passar para a 15. Pode ser? Pode ser, Fred? Tá, Pronto. claro. Valeu. E Alberto, pode ser por ti? Pra mim tá tranquilo, pode Pronto. seguir. Massa. Pronto, então, Jorge, câmbio. En tant qu'indispensable parure des objets produits, maintenant, en tant qu'exposé général de la rationalité du système, et en tant que secteur économique avancé qui façonne directement une multitude croissante d'images-objets, les spectacles est la principale production de la société moderne. Mais uma vez o gosto pelos períodos excessivamente longos dos gauleses. Né? Eu vou ler a frase ao contrário. Né? O espetáculo é a principal produção da sociedade atual. Eu estou com um eco aí. Cecília, do que consigo observar, o eco vem do seu. Como é que é? Porque quando a Cecília se muta, fica bom. Pronto, desapareceu. Qualquer coisa aí, Cecília. Vou começar pelo fim. Tá? O espetáculo é a principal produção da sociedade atual. Principal produção em itálico, como a destacar. Né? Enquanto o espetáculo... principal produção, né? O espetáculo enquanto adorno indispensável dos objetos produzidos hoje, enquanto exposição geral da racionalidade do sistema e enquanto setor econômico avançado que realiza diretamente, que façoneia, que produz, né, que diretamente uma multidão crescente de imagens e objetos. Isso é espetáculo. Né? Indispensável o adorno. É curioso porque o adorno está no... A gente vai ler, né, o texto em português, né? Porque o adorno é algo bastante valorizado nos produtos da indústria, né? Tem que ter uma aparência e cada dia mais sóbria, né? E também a exposição geral da racionalidade do sistema, né? Que aquilo ali a gente sabe que é um produto que saiu de um chão de fábrica, de uma linha de produção, depois passou por uma logística racional, depois tem toda a entrega, depois, né, tem todo e setor econômico avançado, né? A gente, aliás, isso é quase um culto, né? Essas três coisas, né? Vamos lá. Olha, eu, Jorge, fiquei só mutado porque estava de novo a escrever. Valeu pelo teu comentário. Tu há pouco tinhas dito que este ia complementar a espetacularidade não mencionada no anterior. E como é que isso qual foi o nexo que tu fizeste? É porque eu achei que o outro ficou pouco amarrado, né? Não tem uma amarração, né? Eu sei que é a tautologia que ele falou lá em cima, né? Mas... É um caráter, é uma qualidade, a gente identifica. Se o texto é marxista, então o espetáculo tem um caráter de apropriação dos meios de produção. Né? E aí eu fiquei meio... Achei citacionista. Tese, né?
E aqui é mais interessante, eu acho que essa tese fica mais interessante porque a gente vê que finalmente tem um objetivo, é quase eu não vejo muita correlação com o outro, eu acho que é quase uma antitese essa, né, em relação ao 14, né? Porque aqui ele está dizendo que o espetáculo tem um objetivo, né? 3, aliás. Né? Fala, por favor, gostei disso, dessa distinção que fizeste. Olha, a Cecília quer falar. Quer falar, Cecília? Se a Cecília quiser falar, a gente tem que se mutar. É só uma brincadeira aqui, porque como para ele o que ele discute aqui é como indispensável adorno dos objetos, o espetáculo, né? E eu diria que o que é indispensável é Theodor Adorno. Só uma brincadeira. Porque Pode-me soletrar, desculpa, o meu primo está-se a rir e eu perdi, gostava de perceber. Eu gostava de ficar dentro da piada. Como é que foi a piada? Porque ele diz assim, ele fala do indispensável adorno dos objetos produzidos até agora. Aí o que eu estou dizendo é que que faltou a tradução. É o Theodor Adorno, que faz a indústria cultural. Tá muito convergente com o que ele está falando. É só uma pequena brincadeira filosófica. Muito bom. Desculpa, eu tenho que escrever isto. Etc. É muito bom. Eu adoro Adorno. Valeu, eu gostei mesmo. Desculpa se estou a demorar. Cecília, leia para nós da tradução. Falta aí essa parte. E a gente toma a discussão, pronto. Cecília fica com a voz. Câmbio. Bom, como indispensável adorno dos objetos produzidos agora, como demonstração geral da racionalidade do sistema e como setor econômico avançado que molda diretamente uma multidão crescente de imagens e objetos, o espetáculo é a principal produção da sociedade atual. Eu tenho que acrescentar também que eu odeio parágrafos longos. Agora eu vejo uma ligação com o 14, né? Agora eu estou vendo. Que aqui ele está dizendo que é a principal produção. Né? É a indústria. E no 14, ele está dizendo que a sociedade que repousa sobre a indústria moderna não é fortuitamente ou superficialmente. Né? O espetáculo, a imagem, ou seja, existe finalmente uma ligação, né? Enquanto produção. Né? Bom, mas a produção do espetáculo está nos próprios objetos, né? Tá não nos objetos, mas o que faz dos objetos, né? Na crescente multiplicação, multidão dos demais objetos. Né? Porque parrir também pode ser o que veste, sabe? A dor num sentido de vestir, né? Então tem esse sentido também. Eu acho que é no sentido de superficial. Superficial. Essa seria a palavra-chave que a Cecília destacaria. É um ornamento, né? É um ornamento, não veste como sentido, né? Porque às vezes também você é enganado pela aparência do produto, né? Você vai comprar um produto que ele é bonito e tal, e é isso que mais fundamental. Eles não estão vendendo o produto, eles estão vendendo o espetáculo que anuncia o produto. Né? Não, eles, por sua vez, né? Eles, é a liberdade. Alguma coisa. Olha, eu gostava. Vocês têm estado atentos ao bate-papo? Se não, digam, só porque assim a gente pode tapar o bate-papo, a gente puxa também a discussão para o nosso presente. Sim, estou vendo o bate-papo. Cecília, posso, quando não estiver a falar, se der, eu às vezes nem é fácil se mutar, porque tem aquele sempre um eco assim, bem, é estranho. Sem problema. Eu lamento mesmo, Cecília, porque o que acontece é que fica, eu ouço a minha própria voz, me baralha, confesso, claro, mas... Ok, obrigada, eu vou fazer isso. Obrigado pelo retorno. Valeu.
Olha, pronto, eu estava aí a destacar à medida que a Cecília estava a ler, e eu no bate-papo eu tinha botado antes, não é? A Cecília aqui chamou a atenção, começar pela Cecília, não é? A palavra-chave que ela destacou aqui foi superficialidade, e ela apontou em relação ao Adorno. Ela até fez a brincadeira, muito legal, não é? A gente podia fazer aqui uma citação, não é? Como Teodoro Adorno, dos objetos produzidos agora, o que dá uma, uma pseudo-citação muito engraçada, muito rica em conexões, não é? E alerta bem para, não é? Claro, o Adorno é. A gente agora vai falar desta discussão aqui sem mencionar o Adorno. Valeu, Cecília. E por último eu pontei aí, não é? Quando botei escrito, eu observo que hoje, de fato, é como ele descreve aqui. Se eu não tiver a fazer nenhum juízo moral, é só olhar para o que ele está a dizer aqui. Eu, de fato, olha, quem é o setor económico? Eu posso nomear a Google e parceiras. É um setor económico avançado, aquilo é tudo financismo, vamos dizer assim. Não há nenhuma tangibilidade. Quer dizer, há sempre, o cara come quando vai para o emprego, o cara sustenta a família, há comida, alguns no sistema, e o cara tem alguma tangencialidade, mas o objeto, o trocado ali, quando o que dá dinheiro na internet é vender publicidade, isto mostra o que a gente está a ver é um espelho de nós. A gente está a ver pela primeira vez a sociedade, a grande cidade humana. Finalmente a gente se vê todos. E é o que a gente está a ver. Uma produção, como ele aqui molda diretamente, uma multidão crescente de imagens e objetos. O exemplo concreto é o YouTube. Vejam, o YouTube, vocês fiquem estupefactos com a quantidade de vídeos que estão a ser uploadados ao segundo. São 8 bilhões de criaturas aqui. A gente, é tão fácil esquecer que existe outra gente aqui. Eu digo que é fácil, se ela é tão louco o nosso sistema, que é tão louco, tão alienante, que a gente esquece que a gente está vestido com a roupa que os outros fizeram. Que a gente come a comida que os outros plantaram. Isto de fato é super alienante. Eu devo confessar, isso é super alienante. Só me estou a dar conta agora, tenho 50 anos. Câmbio, eu passo a palavra ao Alberto. Desculpem. Câmbio. Então, cara, só para tentar conectar aquele primeiro momento da minha fala com esse aqui agora, tem o contexto do processo de industrialização, né, que vai produzir um processo de humanização da mercadoria, né, justamente para intensificar esse processo de uma universalização, que em certa medida eu concordo com a Cecília, é uma produção superficial, mas que não se mantém superficial porque ela produz formas e atividades concretas, né? Então é uma superficialidade parcial, digamos assim, né? É superficial até determinado ponto, até se tornar real, digamos assim, né? Enquanto orientação social. E aí tem um contexto, um trecho de um texto de Marx que ele diz mais ou menos assim, que a mercadoria tem algo de místico, de fantasmagórico, né? E aqui há uma indicação do que o Debord utiliza, e aqui é interessante ressaltar que o Debord não é exatamente um marxista ortodoxo, mas ele é um marxista situado dentro de uma contestação ao marxismo ortodoxo, que é o situacionismo, né, que tem um diálogo mais profundo com determinadas concepções, curiosamente estéticas, voltadas para a arte, voltadas para o surrealismo e etc., né, como um processo de dissolução dessas totalidades hierarquizantes, né? Então, tem um apontamento aqui que ocorre inicialmente, que se conecta com o segundo momento, que é essa questão da multidão crescente de imagens e objetos, né? Digamos assim. Se no processo de intensificação e consequências da própria revolução industrial contida no contexto do Debord, né, há indícios de um processo de humanização da mercadoria, né? Ou seja, se no primeiro momento da acumulação capitalista, né, o operário é aquele que é alienado a partir da divisão do trabalho, da alienação do trabalho, né, a subsequência disso, né, das consequências desse desenvolvimento, e quem dirá agora na atualidade, né, passa a haver, na verdade, uma internalização da mercadoria na própria vida, que é particularizada a partir do primeiro contexto que eu mencionei ali, dentro de um processo de universalização plataformizado, né, que cria
uma espécie de adorno, e aqui está se relacionando com o que vocês mencionaram, né? Um adorno ligado a uma espécie de pulsão da mercadoria com lastros humanizantes. E aqui eu vou dar um exemplo. Por exemplo, quem já viu aqueles comerciais do Itaú que são profundamente bem feitos? Eu acho bem feitos, tá? Apesar de extremamente hipócritas, né? É uma tentativa de humanizar a instituição financeira, né? Olha como o Itaú é humano, como ele faz comerciais sensíveis, né? Isso é uma espécie de processo sintomático do espetáculo que está sendo retomado aqui, né? Dentro desse contexto aqui, né? Como consequência, claro, né? Estou falando aqui a partir do processo que o Debord diagnosticou e tentando trazer para o presente como essa mercadoria se humaniza no nosso meio, né? E aí você me mencionou, né? A gente esquece que está vestido com roupas que outras pessoas produziram, a gente esquece de uma série de coisas, né? Que inclusive, por exemplo, a tecnologia que a gente está utilizando aqui, os nossos celulares, né? Muito possivelmente estão utilizando ouro extraído de terras Yanomami, por exemplo. Né? Isso é um processo de extrativismo e de fetichização daquele processo material, né? Que torna-se uma mercadoria humanizada de forma quase que autônoma, né? Quase que automática, né? E que não nos permite ver o que é que está por trás, necessariamente, da implicação material daquele processo mercadológico, digamos assim. Né? Ele se naturaliza, se humaniza, se confunde com nós mesmos, né? em um determinado sentido. Isso se torna uma prática, uma orientação à prática. Por mais superficial que isso seja, né? Isso se torna concreto porque nós nos comportamos de tal forma, né? Interagimos uns com os outros de tal forma e produzimos uma sociedade mediada por um tipo de comportamento, talvez alienado, fetichizado, mas que é concreto também, em certa medida. É isso que eu queria ressaltar. Alberto, eu fui tentando fazer o melhor que podia. A minha tradução do que tu ias dizendo, vê lá se ela pegou o que tu disseste. Tem muita coisa, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. É porque eu estava escrevendo uma coisa aqui. Deixa eu mandar para ver se eu consigo. Manda, é de boa, é do jeito que for. Pronto, eu não consigo enxergar essa barrinha. Achei. Sim, exato. Situacionista. Humanização da mercadoria. A mercadoria se torna humana dentro desse sentido de plataformização, de uma universalização que particulariza e universaliza ao mesmo tempo, né? Há uma internalização da mercadoria, não diria psíquica, porque essa palavra é bastante carregada por certos aspectos, certas metodologias psicológicas, mas sim seria internalizada numa espécie de vivência naturalizada, né? Exemplo, nossos celulares, para ser feito, ele exigiu que extraísse minérios em terras indígenas. Isso acontece porque a demanda faz com que isso aconteça. Sim, mas tem um elemento do extrativismo aí também e do processo de naturalização dos aspectos mercadológicos, como esse processo análogo que foi mencionado anteriormente. Mas é por aí mesmo. Olha, valeu mesmo. Pronto, ainda bem. Eu tenho inscrito o Eduardo e o Jorge. Quem é que se inscreveu primeiro? Jorge, tu, pronto, fala aí. Jorge. Fala, Eduardo, porque ele nunca falou, né? Falei, depois eu falo. Massa, valeu. Pronto, Eduardo. Só um momento que ele está ligado. E aí, pessoal? Tava escutando aí o que vocês falaram, pegando o gancho aí com o texto também, e essa coisa da mercadoria, e essa coisa da alienação, e essa coisa aí do espetáculo, e assim, não sei se estou certo, mas o Debord colocar o capitalismo como o fundo, o espetáculo máximo, né, onde tudo se insere dentro, né, já que ele tem essa leitura aí de Marx. E aí eu tava pensando, tipo, um exemplo, para ver se eu entendi mesmo o texto, mas me parece que, tipo, se eu tenho a minha fé em particular, eu tenho acesso à minha fé em particular, até determinado momento onde surge uma moeda de troca dentro do capitalismo,
o dinheiro, essa abstração, essa coisa vai se tornar mais abstrata. E quanto mais abstrata a coisa, me parece, que mais estratificada e particionada fica, a ponto de você não poder ter apenas a sua fé particular. Você tem que pagar 10% do seu salário para poder, aí sim, acreditar. Ou seja, você tem um intermediador, você tem uma coisa que é abstrata e ela tira o acesso. Tirando o acesso, aquela coisa se torna um bem de consumo, do tipo, vira uma mercadoria. A fé vira uma mercadoria, vira um bem de consumo, a partir do momento que há uma abstração entre eu e a fé, que seria, no caso, isso que o capitalismo cria, que é transformar tudo em mercadoria, porque tudo tem um preço, tudo é precificado. Era isso que eu pensei aí, galera. Massa, gostei muito, Eduardo. A sério, eu tentei, fui escrevendo o que pude, né? Capitalismo sendo a esfera última onde acontece o espetáculo. Peguei direito isso. Pronto, meu primo confirma. Mas Fé como valor. Eu gostava de destacar aqui como fui escrevendo. A fé como mercadoria através do dinheiro. O Eduardo foi assim muito particularizado. Tudo agora tem a price tag. Tudo, não é? E cada vez é mais abstrato. O dinheiro cada vez é mais abstrato. Só que isso não é invenção dos neopentecostais, né? Isso é uma invenção da Igreja Católica da Idade Média, né? Todos aqueles. Não, é porque esse foi o exemplo que me veio mais rápido, mas eu tô ligado. Só que foi isso mais rápido e eu usei como exemplo porque estava mais próximo da minha cabeça. O protestantismo, no início, porque hoje as pessoas olham o protestantismo só pelas neopentecostais, que para mim são igrejas de cassino. Né? Elas estão ali para ganhar dinheiro e ele nem esconde muito isso. Né? Mas o protestantismo, quando apareceu, eliminou todo o espetáculo, tentou eliminar todo o espetáculo, né? Apesar de ter continuado com os rituais que o Cristo colocou, por exemplo, o pão, o vinho, aquela coisa. Né? Mas o protestantismo eliminou o espetáculo dentro da igreja. Eliminou os estátuas, as decorações. As igrejas protestantes tradicionais são extremamente sóbrias, né? Eu vi igrejas suíças reformadas, né? Que em Zurique tem igrejas católicas que são reformadas, ou seja, não tem mais os santos, né? Mas você ainda entende que tem um espetáculo ali, porque eles deixaram mais ou menos a igreja como era, mas a igreja protestante tradicional, ela tenta eliminar esse espetáculo. E aí os neopentecostais trazem o espetáculo para dentro da igreja novamente, mas sem os santos, né? Agora é uma espécie de um grande show, né? Entende? O que eu acho também que essa palavra da humanização que o Alberto utilizou, como todas as palavras, ela é polissêmica, né? E a humanização não existe enquanto uma ideia fixa, mas ela é uma construção, né? Então, a humanização hoje, por exemplo, nos produtos, os produtos, é porque aqui no Brasil ainda não chegou muito essa onda, né? Mas na Europa o produto tem que ser limpo, né? Então, o consumidor vai olhar se o produto, justamente se o ouro, se aquele produto, aquela madeira foi extraída de florestas, assim assado, se está envolvido reservas indígenas, se alguém foi explorado, existe uma consciência do consumidor nesse sentido. Então, a humanização, eu não sei nos Estados Unidos, mas na Europa chega a esse paroxismo, né, de querer que o produto seja limpo. Já começa a chegar aqui no Brasil, de você consumir mais produtos orgânicos, né, que é uma espécie de limpeza do produto. Mas eu não vejo muito problema na espetacularização da produção, quando ela ajuda você a identificar o produto, né? Se é uma espécie de enganação, né? E claro que isso é uma espécie de você está enganando o consumidor, né?
Mas eu não vejo isso também como um grande problema, sabe? Não é que os capitalistas agora sejam grandes feras que estão tentando destruir o planeta, né? Eu acho, claro que tem alguns que, meio malucos, que eu não vou nem citar quem é, que são assim, né? Mas existe uma espécie de tratamento do produto hoje que eu acho que é muito interessante, né? Por exemplo, se você assistir o Brasil o filme, tem um filme chamado Brasil, de Terry Gilliam, né, do pessoal do Monty Python, que ali é uma espécie de como seria se a tecnologia tivesse virado uma monstruosidade, né? E é o que acontece naquele filme. E eu acho que o que a o moderno capitalismo está incorporando é algo mais sóbrio nesse espetáculo, entende? Mas continua sendo espetáculo, né? Só mais duas linhas sobre o comentário. A questão dos livros, por exemplo, né? No Brasil, porque as pessoas não leem tanto, então o livro tem que ser uma peça de decoração, né? O livro é caro porque o livro tem uma capa dura, tem muita cor, tem lombada colorida, né? E em países onde as pessoas leem muito, claro, como você tem solta uma edição de primeira, ela é um pouco mais rica em cores, etc. Né? Mas depois os livros de bolso são objetos completamente destituídos dessa grandiosidade do espetáculo que não chegou muito ainda no Brasil. Está, né? Chegando aos pouquinhos. Né? Mas assim, tem esse lado. Eu acho que essa coisa de fazer o adorno nos objetos, não acho isso muito grave, não. Eu não vejo um moralismo muito grande nisso, não. Câmbio aí, obrigado. Jorge, eu fui tentando botar aí o que fui pegando do que tu disseste. Faz justiça ao que tu disseste. O livro de bolso que eu estou acostumado lá na Europa, né? Até em Portugal, eu lembro. É um livro, pelo menos na França, o livro é papel. O jornal é um papel reciclado. A capa tem uma cor, duas no máximo, né? Para justamente trazer o que é essencial, que é a edição do livro, né? No Brasil, os livros são enormes, são grandes demais, né? E quando são de bolso, são coloridos, né? Precisa de uma atração maior, sabe? Como se fôssemos todos crianças atrás, mal criadas, né? Criadas da maneira errada, atrás do gosto excessivo, né? E no Brasil também tem isso. Tudo tem que ser muito doce, muito salgado, porque senão ninguém consome, né? Então eu acho que na Europa já tem essa humanização da maneira diferente. Os dois processos são humanizantes, né? Mas a humanização é uma palavra polissêmica, ela tem muitos sentidos. Né? Ela é uma construção, né? O que era humano. E tem mais outra coisa, né? Assim, Hitler não era o cara humano, era um cara humano, justamente. A humanidade consegue fazer essas barbaridades. Né? Então, a humanização também, a barbárie também faz parte da humanização. Né? É a humanização também. Aí você usa, é uma palavra que você usa, humanização, humano, humanidade, você usa tanto para um tipo de argumento a favor de alguma coisa quanto contra, né? Então, é uma palavra meio... Desculpe, não estou querendo interrompê-lo, mas só para dentro do seu raciocínio mesmo. Eu não entendi porque você não achou muito grave a questão apontada aqui por Debord, porque eu, na minha compreensão, achei gravíssimo o que ele aponta aqui. Você poderia repetir o que você não achou tão grave? Não, eu acho que é justamente como ele está dizendo aqui, o adorno é indispensável, né? Você não vende um produto, você não vende um produto esteticamente monstruoso, né? Os produtos Ele é precisam indispensável na lógica do capitalismo. É isso? Sim, mas claro, pensar na lógica do capitalismo, claro, mas também você, eu não sei, eu e você, nós, né? A gente tem uma espécie de atração pela estética, né? Então, essa coisa, eu tô falando justamente no que o Alberto falou da humanização, né? Que o produto é humanizado, o espetáculo é humanizado. Mas a humanização é uma palavra ônibus, né? Boa demais para a situação. Né? Então,
Até a humanização, a palavra é um espetáculo, né? Assim, isso é humano. Hitler era humano também. Aquilo é humanidade. A humanidade é barbárie também, né? Eu acho que é mais um engodo do que uma humanidade. Eu tenho umas palavras que são palavras de espetáculo. Humanidade é uma, humanização é uma, modernidade é outra. Isso é moderno, né? Isso é uma palavra ônibus, né? É um espetáculo. Né? E tem outras palavras assim que se usa dentro de uma retórica. E a retórica é nada mais do que um espetáculo, né? Então você usa umas palavras como né? Mas é isso aí. Vou deixar, tem gente querendo falar. Obrigado. Valeu, Jorge. Olha, o inscrito é o Alberto. Alberto, passo a palavra a ti. Valeu. Só fazer alguns apontamentos referente ao que o Jorge colocou. Quando me refiro à humanização, me refiro justamente a esse processo de construção. Só que aqui me referindo ao texto e ao contexto, né? Que é justamente uma espécie de humanização construída à luz do espetáculo que o Debord está apontando. Sem dúvida. Agora, se eu vou achar que isso é grave ou não, vai depender da proa ou da popa do espetáculo que você está inserido, né? Para mim, isso me chama atenção a um alerta interessante. E aí sempre vem à tona a questão, se os culpados são os capitalistas ou não. Eu não estou muito interessado em moralizar essa questão, apesar de que eu tenho meu posicionamento quanto a isso, né? E muito claro, não tem problema nenhum de assumir isso. Mas a questão aqui não é essa, a questão é uma reprodução estrutural de um sistema vigente no qual nós estamos inseridos. E aí entrou a questão da indústria alimentícia, que eu gostaria de pontuar muito brevemente, só para... E a questão da retórica também, né? Essa questão de retórica como discurso superficial é um fetiche também, viu? Cuidado com isso. Porque isso está muito centrado no certo sentido de leitura tradicional da filosofia, que demoniza os sofistas como não filósofos, enquanto filósofos como Platão, entre outros, utilizavam muitos dos artifícios dos sofistas. Inclusive tem pesquisa sobre isso. Eu recebi um convidado, o Lúcio Massaferri, que fez uma pesquisa profunda sobre essa questão. Tem 7 horas de live lá no canal, se interessar vocês, dêem uma olhada, porque eu acho que vale a pena minimamente questionar esse lugar da retórica como ligado a uma espécie de sofística, né? Porque, para mim, centrado aqui na discussão do Debord, né, a retórica ela é capaz de influenciar, e mais do que influenciar, de produzir realidades efetivas. Né? E era para isso que, de certa forma, os sofistas, lógico que cada um com suas particularidades, os sofistas não são homogêneos, são heterogêneos. Não é Lúcio Henrique, não, é Lúcio Massaferri. Mas, enfim, que é isso que eles estavam chamando a atenção. E é muito próximo, inclusive, de algo que próprio lhes chama a atenção, né? Que a produção do conhecimento sempre é, de certa forma, comprometida e interessado numa espécie de produção de realidade. E também não é muito diferente do que Marx está falando nesse sentido. Também não é muito diferente do que o Debord está colocando aqui, né? Só para pontuar mais uma questão, né, para deixar isso aqui em aberto, né? Eu tenho essa percepção, né, sobre retórica dentro do sentido de não separação entre discurso e materialidade, que desenvolve-se dentro de uma espécie de disputa, inclusive de produção estética, porque também eu percebo a estética não como algo artificial, que você vai ficar fazendo, digamos, as contemporizações sobre o belo e etc., abstratamente, como uma mistificação, mas como uma produção que implica relações afetivas de fato, né? E agora, referente à questão da indústria alimentícia, né? Isso é interessante porque o produto recebe uma tratativa, mas que tipo de produto direcionado para quem que recebe esse tipo de tratativa? Né? Já foi no mercado público? Já foi ter acesso a pessoas que tem pouco acesso à grana, e aqui não é uma questão de moralizar, é uma questão de Isso. de ser prático, né? De ser objetivo, está sendo objetivo. Já viu o tipo de produto que é oferecido a elas no mercado? Sim. Enfim, essa tratativa é muito bem direcionada e, por muitas vezes, essa própria tratativa é disfarçada de um certo tipo de manutenção que vai te provocar várias doenças no futuro. Olha, esse produto é muito bem tratado, mas vai te causar um câncer daqui a 5 anos. Pois, né? bem visto. Enfim, só isso que eu queria apontar. Não é nenhum tipo de discordância, mas é só para demarcar alguns posicionamentos.
Desculpa, Alberto, eu não entendo a retórica como algo negativo, não. Eu só entendo que na retórica existem justamente uma tentativa de engano, né? Por exemplo, utilizar a modernidade. Quando alguém vem com essa palavra modernidade, moderno, e até humano, humanidade, isso, cara, olha, eu fico atento a essa coisa, porque é uma espécie de joker, né? Uma carta que não tem valor algum, só tem valor de retórica. Né? E também eu não tô dizendo que a comida assim assada é melhor ou pior, não. Só estou falando justamente em cima do que você falou, né? Existe uma atenção do consumidor e a humanização no Brasil é diferente do que está acontecendo na Europa. Não se consome mais plástico, né? Tem uma atenção ao que se come, ao produto, de onde vem, entende? Isso é uma espécie de humanização que não está acontecendo no Brasil. Quer dizer, e também a comida também faz parte da retórica. Agora é o seguinte, eu não compro mercado público, não. Você sabe, você vai ali no mercado público, ali da Casa Amarela, por exemplo, todo mundo comprou na Ceasa. E a Ceasa é uma espécie de redistribuidor dos grandes produtores que jogam pesticida do jeito que querem, né? Entende? Eu gosto de comprar diretamente com o produtor, como acontece nas feiras orgânicas que estão acontecendo. Sim, eu acho que é uma melhora substancial na saúde das pessoas. Né? Você não tá comendo aquelas pesticida que você não sabe o que é, né? E depois, claro, tem nas propagandas tem os ultraprocessados, né? E aquilo faz parte da retórica. A retórica da cor, sabe? Então, tem a retórica, mais uma vez. A retórica. O que eu estou fazendo aqui é uma retórica, né? Porque eu estou utilizando certos termos, estou argumentando de uma certa maneira, com uma certa entonação. Isso é uma retórica, né? Mas você tem que estar atento ao que se diz. É exatamente isso que eu acho que Debord está chamando a atenção. Existe um certo moralismo, a gente sente que existe um certo moralismo, uma condenação, né, nesse texto de Debord. Mas também tem uma engenharia. Sim. É como se ele tivesse a rosnar. Isso, ele está denunciando, né? Denunciando. Mas Marx também denunciava, né? O capital é uma grande denúncia aquilo ali, né? Apesar de ser uma engenharia reversa. Ele está apontando como é que o capitalismo funciona, mas ele denuncia o tempo todo. Ele diz, olha, veja só, tal, entende? Eu acho que isso faz parte de uma certa um modus operandi dos marxistas, justamente, né? Que é leninista. Eu não estou condenando, não. Só estou anunciando como é que Pois, é quando a pessoa aponta, como tu, né? A coisa está tão absurda hoje, né? Que o facto de alguém diagnosticar alguma coisa é logo tida como se fosse uma afirmação moral. Como se o cara fosse ao médico e o médico dissesse assim, estou vendo aqui os resultados dos seus exames, você tem um câncer. Como é? Você está aqui já me dizendo que eu não presto? É isso que você está dizendo, hashtag, vai lá, bota isso bem publicado nas redes sociais, pronto, agora todo mundo, não é, anula o médico. O cara é condenado na praça pública, não é, pela simples acusação de ter sido acusado. Pronto. Não, Alberto, deixa eu responder Alberto aqui. Pronto. Não, ele, o que eu disse que ele faz no Capital, Marx, né? Ele faz a engenharia reversa, ele diagnostica, ele diz como é que funciona o capital, o capitalismo. Mas ele denuncia também. É um livro moralista, não sou eu que estou dizendo, não. É um livro considerado com esse viés. Se você for ler o Capital, você vai ver que ele denuncia o trabalho infantil, essas coisas. Tem um tom denunciante. Sim. E não só nele, né? No Manifesto Comunista, por exemplo, é um libelo impressionante, né? Que vem antes do Capital, inclusive. Né? O Capital é isso que o Capital deve fazer dele o demo ou o que for, é o cara não ver o que está a passar historicamente. Isso não é novidade, só ganha outra forma. O que me levou a falar do denuncialismo de Marx é justamente que eu acho que esse livro também faz isso. Ele tem um pouquinho de... Existe isso. É um libelo, né? Existe é um libelo, isso. Né? Existe isso. Dentro do espírito de mais de 68. Jorge, eu botei aí denuncialismo. Isso existe?
Não, a palavra é boa, caramba, isso. Eu falei denuncialismo, então pode ser. Eu pelo menos ouvi, pode, pá, eu às Não, vezes eu acho não. que não. Bem, Tem pronto. problema. Não, mas Mas assim, eu acho que a gente faz tem que sentido. entender a gente tem que entender o tom do que a gente lê, né? Eu gostava de Por partilhar exemplo, aí, eu gostava de partilhar uma coisa bem legal. Isso foi totalmente acidente. Eu estou a citar de uma mensagem que mandei para o meu orientador, para o professor Richard. Eu estava lendo o Fedro e eu de repente dei com isto. Isto é o resumo que eu estou fazendo. E o Sócrates ele está investigando com o Fedro o que é a retórica, afinal. Vai lá ver o que é a retórica. Neste momento do texto, ele está dando um exemplo, que é uma redução ao absurdo, não é de como o cara que se vai falar, se é para usar de fato, não é, a retórica, vamos dizer, naquilo que a faz ser arte, o cara tem de saber do que está, no mínimo saber do que está a falar. Então o exemplo que ele dá é o oposto, o cara que não sabe nada do que está a falar. Então ele diz assim, propõe este exemplo, imaginando que o Sócrates e o Fedro não sabiam que era um cavalo, não sabiam que era um cavalo, e que Sócrates está a tentar convencer o Fedro a comprar um cavalo para combater os inimigos. Olha aí a publicidade. Meu, tu tens que comprar nos moldes hoje, começar logo a fazer um apelo à insegurança do cara. Sente-se inseguro hoje. Você sabe quem vai entrar em sua casa por aí. Tens que combater os teus inimigos. Isto é um exemplo de Platão, concluindo eles que o cavalo é o animal doméstico com as orelhas mais compridas. Pronto, o cara vai concluir agora, mal levado, porque que o burro é que o cavalo é um burro. Pronto. Então, levando o exemplo adiante, ele diz assim: Sócrates e Fedro realmente acreditam que o cavalo é realmente um burro. Eles acreditam mesmo nisso. Pronto, agora estão convictos. Vejam o ponto em que os caras já foram. Tomaram o objeto errado e agora o objeto errado é o objeto. São os caras nas sombras. Sócrates tenta persuadir. Então, Sócrates aí, no mundo das sombras, vai tentar persuadir o Fedro a compor um elogio, a publicidade do burro. O cara vai ter que enaltecer as qualidades do burro, publicitando eles que, isso é o comentário meu, publicitando eles que é muito prático adquirir essa besta, tanto para fins domésticos como para a guerra, pois é tão útil na refrega das batalhas como no transporte da carga, como em qualquer outra coisa. Serve para tudo. O burro serve para tudo. Pronto, está aí, publicidade. Eu gostava de partilhar isso, eu fiz essa conexão. Eu gosto de dar assim, estou a ver o Debord e estou a ver o Platão e caramba, o Platão já havia, não é? Pelo menos em tese, ali o germen dessa discussão. E eu queria destacar também, Jorge, eu gosto muito da engenharia reversa por isso, porque ela é amoral. Amoral. A engenharia reversa é amoral. O cara vai desmontar só para perceber como funciona. Depois o que o cara vai fazer depois com isso, eu não quero saber, agora não é comigo. Eu quero só fazer a engenharia reversa para aprender Eu acho assim, como se por faz. exemplo, Deleuze, é muito interessante isso que você trouxe. É muito interessante isso que você trouxe. Por exemplo, Deleuze desmonta a máquina sem criticar muito, né? A não ser Pois, vou fazer algo novo. quando se trata de Heidegger, né? Mas, Também, quer dizer, aí tem um pouco. Mas eu destacava o que tu disseste antes. Eu gosto muito da visão guattariana, deleuziana, porque ela de facto tem essa qualidade. Quando ela critica, ela faz algo diferente. Ela responde a problemas que foram surgindo, entretanto. Isso é tão legal. Tão legal, tão legal. Então, ao olhar para o texto do Debord aqui, eu estou a ter esse distanciamento. Eu estou num distanciamento amoral. Ok, ele é talvez X, ele tem umas certas leituras, são as dele. Mas se eu olhar só para o que ele está a identificar, no tanto em que ele está a identificar e não a moralizar, de boa, tranquilo aqui. E o Jorge também tem razão, se a gente pode se esquecer que a gente pode até se confundir, que de repente o cara pensa que está a ver e agora já se tomou lá pela retórica do cara. Então, cuidado para não se perder. Então, legal. Acho muito legal, Jorge. Ainda bem que fizeste esse apontamento. Valeu muito. E eu tenho aí o comentário aqui do Alberto. Alberto, botaste aí no bate-papo. Queres falar?
Eu acho. Vou falar brevemente aqui para não estender, para poder voltar ao texto, mas assim, eu acho que essa questão de produzir juízos afastados moralmente, eu acho que é meio insustentável. Você pode até, digamos assim, tentar caminhar por traçados que não sejam predominantemente morais. Mas se afastar completamente disso, eu acho extremamente complicado, tendo em vista, por exemplo, algumas análises que o Nietzsche faz e o Jung também, né, digamos assim, a partir da noção de enantiodromia heraclitiana, né, que uma concepção psicológica, que eu até coloquei aí, né, com a frase do Jung, né, só pode ser considerada válida se nós, ao proferirmos um determinado sentido psicológico, podemos considerar logicamente seu extremo oposto. O que isso quer dizer? Né? É que existe um certo pano de fundo psicologizante que atua sobre uma certa égide moral, e aqui quando eu digo moral, eu estou falando de uma certa forma de observar o mundo, de olhar objetivamente para o mundo e tirar determinadas conclusões e se posicionar enquanto tal, né? Porque viver é isso, é se posicionar, mesmo que seja indiretamente, tá? E a moral está ligada a esse tipo de comportamento, né? Ao se posicionar em referente a algo contra, a favor, ou nem contra nem a favor, mas assim, na minha interpretação, isso também é assentir, de certa forma, um certo estado de coisas, mas a questão é justamente o seguinte, né? Quando Nietzsche escreve lá em Genealogia da Moral que nós conhecedores somos desconhecedores de nós mesmos, é uma questão análoga a isso que está sendo reverberada aqui, no sentido de que sempre existe algo que me indica e me relaciona com um certo sentido de produção de realidade dentro do recorte de vivência que eu posso, digamos assim, construir, né, em constante relação. Né? E a nossa psicologia, e Nietzsche, a nossa fisiopsicologia, ela é muito produzida dentro de um processo de unilateralidade moral também. Né? Por muitas vezes a gente profere de acordo com as nossas vivências, de acordo com o nosso contexto, de onde a gente vem, com quem a gente conversou, o que a gente agregou ao nosso processo cultural, em sentido amplo, né? A gente profere juízos acerca de questões. Né? E tentar fugir disso completamente, na minha percepção, é meio inócuo. Né? A gente pode tentar equilibrar esse jogo, né? Criar um processo de dissolução, é justamente esse o desafio. Né? Por isso que existe um diagnóstico lá e aí eu insisto em tocar nessa questão, né? Em Hegel, o próprio Jung está presente também, em Sartre, que a gente está estudando lá, a transcendência do ego também está presente, o ego enquanto transcendência, justamente esse processo de dissolução de uma certa forma egocentrada dentro de uma condição de possibilidade de investigação do conhecimento que a gente pode proferir, né? Que só se coloca à prova quando a gente se relaciona objetivamente com outras consciências. Né? E essas outras consciências, dentro de um trabalho coletivo, por exemplo, aqui dentro de um grupo de estudos, quando nós somos confrontados diante de determinadas percepções que foram homogeneizadas de uma moral proferida para nós mesmos, e coloca isso em questionamento, isso é uma produção efetiva de uma consciência circunscrita num processo material histórico de fato, segundo Sartre. A consciência não é aquilo que eu produzo para mim mesmo. A consciência é aquilo que é colocado em uma consciência moral aqui. Eu estou fazendo essa analogia dentro do sentido de uma consciência moral. Né? Uma consciência moral efetiva, concreta, é essa que está sendo colocada à prova o tempo inteiro. Essa moral que você estabeleceu enquanto percepção sobre algo, isso é pura abstração. Né? É uma tentativa de correr atrás da concretude e se perder nas imagens, na minha percepção. Nietzsche, Hegel, outros pensadores estavam atentos a essas questões, inclusive Deleuze e Guattari também, da forma deles. Eu percebo isso. Né? Então a moral está se relacionando, de certa forma, com esse processo de unilateralidade de vida que não é só moral, mas que termina reverberando a moral. Então eu acho meio difícil produzir processos amorais. Processos amorais, em certa medida, são processos que se pretendem, digamos assim, se estabelecer para além da moral, como dizia Nietzsche. Né? Uma concepção metafísica estanque que está pairando no mundo das ideias, que é uma generalização da concepção platônica, inclusive, porque Platão é muito mais complexo do que isso. Mas, enfim, quando se fala em amoralidade, me remete a uma concepção metafísica fundacionista parada em uma certa concepção de tempo. Né? Enfim, era só isso que eu tinha para dizer. Acho que eu me estendi demais.
Olha, eu estou a tentar aqui encontrar uma palavra. Olha, vou escrever assim. Sei, foi como se eu não estou feliz, mas Hegel, Nietzsche e Jung estão notando isso, diagnosticando o mesmo mal. Mal é só para dizer algo que não está legal. Podia para a justiça ao que tu disseste? Não, a questão central é da consciência, acho que você percebeu bem. Que eu estou pegando questões específicas da consciência em Jung, em Sartre e em Hegel, que é um processo específico que ocorre na fenomenologia do espírito, que é a duplicação da consciência de si, a duplicação da consciência de si que vai reverberar na questão da dialética do senhor e do escravo, que por muitas vezes pelos marxistas é bastante moralizada, porque é concebida como um antagonismo social, né? Mas não é necessariamente só isso que Hegel está dizendo ali, ele está falando de uma duplicação da nossa cognição, para ficar mais claro aqui, na nossa linguagem atual, né? Aquilo que eu acho que eu sou e aquilo que o outro aponta que eu não sou, digamos assim. Aquele conflito, né? Aquilo que eu projeto ser e aquilo que eu não consigo ser, de certa forma, né? E aquilo que a objetividade social me mostra que eu não fui capaz de atingir. E aí, como é que você vai lidar com isso? Né? É esse processo. Né? É um processo constante. Isso está presente em Jung também, a partir dessa inspiração heraclitiana. Na minha interpretação, também está presente em Nietzsche, desde o jovem Nietzsche, lá com o Apolíneo Dionisíaco. Tá? É um questionamento desse posicionamento, de uma certa forma de se posicionar referente a esses processos de unilateralidade, que é inclusive moral também. Então, eu acho que não tem muito como fugir disso. A gente pode tentar administrar, mas produzir um processo amoral, eu acho que é mais complicado, porque a gente termina recaindo num certo universalismo complicado, assim, na minha percepção, tá? Olha, eu. Cecil, desculpe se eu te tirar, não Sim. quero. É como o Eduardo está inscrito já há tanto tempo. Tá bom. Tá bom, pronto, Eduardo. Câmbio. E aí, pessoal, eu vou falar duas coisas, porque vocês falam muitas coisas e aí eu quero pegar o gancho, mas foi tanta gente falando. Uma é sobre essa questão da moral, que eu achei interessante aí, né? Porque eu fiquei pensando que, como você falou, né, a moral é uma validação de outras consciências. Se a gente tem o nosso DNA mais próximo ao chimpanzé, a gente vive uma moral de pudor, digamos, de uma coisa de mais de hierarquia, territorialismo. Se a gente tivesse o DNA mais próximo do bonobo, talvez a gente tivesse, ao invés de esconder nossa sexualidade o tempo todo, a gente pudesse estar na rua cumprimentando os outros, tocando no órgão genital, como faz o bonobo. Então a moral é a validação de outras consciências. E quando eu entro numa casa de swing, eu não estou em um ambiente imoral. Na verdade, eu estou num ambiente onde a moral é outra, pois é validada por aquelas consciências que ali estão. Aí isso aí eu achei interessante. E também eu queria falar sobre a questão do espetáculo, do pano de fundo ser o capitalismo, e eu queria ir além. Eu queria dar um exemplo, por exemplo, dos índios que têm suas crenças religiosas e quando vai caçar um animal, que mata o animal, ele pede, vou ser um pouco caricato agora, mas digamos, ele mata o animal e pede desculpa à mãe terra. Ok. Ou seja, eles têm ali uma vivência de um espetáculo para justificar alguma coisa no mundo. Então, o que o capitalismo faz não é criar um espetáculo. O que ele faz é tirar o livre acesso ao espetáculo que a gente já tinha. Porque agora a gente tem essa coisa abstrata que intermedia. E, ou seja, o espetáculo, como ele sempre existiu antes do capitalismo, o espetáculo ele se resume na capacidade humana de acreditar, ou seja, de abstrair. Exemplo, a escassez artificial criada no capitalismo, por exemplo. Era só isso que eu queria falar, galera. Falou. Massa, muito massa. Alberto, tu estavas aí a digitar, mas a Cecil, desculpa, Alberto, a Cecil tinha se inscrito. Cecil. É apenas um gancho com a fala de Alberto, no sentido de que é um pouco intrincado conhecer a perspectiva nietzschiana do imoralismo, porque Nietzsche se autodenomina imoral. Né? Assim, imoral não nesse sentido do senso comum, mas no sentido que, na hora que ele avalia os valores produzidos historicamente pela sociedade, ele tem uma perspectiva valorativa que é uma perspectiva que não é baseada em valores morais, mas baseada
eu acho que na experiência, no sentido de se aquela moral está produzindo a afirmação da vida ou a negação da vida, ou uma coisa que ele chama de decadência, né? Eu tenho um pouco, eu sempre tive um pouco de dificuldade de entender essa perspectiva imoralista de Nietzsche, mas cada vez mais eu percebo que é possível você fazer uma avaliação que não seja baseada na questão moral, mas numa questão mais do que produz aquela moral, entendeu? Eu não sei se está claro, porque para mim nem é tão claro assim, mas eu acho que é baseado nos resultados, vamos dizer assim, das ações baseadas na questão moral. Se aquelas ações produzem. Então, por exemplo, na minha perspectiva, quando eu julgo, eu me sinto uma pessoa anticapitalista. Eu não diria anarquista, nem socialista, nem coisa nenhuma, mas eu me sinto anticapitalista porque eu não acredito que essa forma, esses valores que são produzidos nesse contexto que a gente vive, eu não acredito que ele gere a afirmação da vida. Então, isso de uma maneira geral, claro, né? Porque quando você se desencaixa desse processo, porque felizmente tem muitas situações desencaixantes, desencaixadas, né? Então, para mim, essa é que é a perspectiva que afirma, na minha observação. Porque a filosofia para mim serve para me orientar, né? No momento, ele não serve para ganhar dinheiro ainda não. Mas era só isso, pequena observação. Cecília, eu acho que pode não ser fácil, mas eu fui botando também no bate-papo. Botando aí o quanto eu fui pegando do que foi dizendo, espero estar a ser justo com o que disse. Olha, eu agora já vi que o Jorge deve talvez ter saído, não sei se peguei aqui. O Jorge botou antes, destacando, eu estou agora sem mouse, depois já desculpe porquê. Mas pessoal, terei de sair, ótima conversa como sempre. Agradeço pelos comentários e conhecimentos. Abraço. Pronto. Bem, eu ainda estou a gravar. Devo dizer, está aqui, né, garantido na minha atenção. Vou perguntar, Eduardo Alberto, posso parar de gravar? Pode, né? Parece que todo mundo saiu aí.